Conto: a tempestade. O azul sereno do céu, naquele dia pacato, deu lugar a um tom acinzentado e profundo. Escureceu de repente, como se o próprio firmamento estivesse prestes a desabar. Acima da linha do horizonte, formavam-se cúmulos nimbos gigantescos e ameaçadores. O calor do dia foi engolido por um frio súbito e cortante. Mamãe, mamãe, mamãe! Gritava um pequeno garoto, a voz trêmula de medo. Vem, entra rápido, filho, respondeu a mãe, acolhendo nos braços com urgência. Seus olhos estavam fixos nas nuvens monstruosas que se aproximavam como uma muralha viva. Meu Deus, o que é isso? Murmurou ela, sem conseguir desviar o olhar daquilo que se erguia diante de seus olhos. A tempestade se formava com fúria. Raios rasgavam o céu e trovões rugiam. Rugiam como feras famintas, como tigres invisíveis devorando o silêncio. Mamãe, olha, as nuvens estão chegando. Estou com medo, mamãe, disse o menino, chamado Tommy. Olhe para mim. Vai ficar tudo bem, querido, respondeu Kate, tentando conter o pânico que crescia dentro dela. Vamos esperar seu pai voltar, disse, mais para si mesma, enquanto pensava. Sam, onde você está? A quilômetros dali, preso no trânsito, estava Sam. Do interior do carro, ele observava o céu em mutação, uma pintura sinistra em tons de cinza e carvão. As nuvens se adensavam, pesadas como concreto. O ar parecia vibrar com os trovões, e o medo se espalhava como uma epidemia silenciosa. Pessoas começaram a abandonar seus veículos, correndo sem rumo. Sam apertou o volante, sentindo o pressentimento se transformar em certeza. Isso não é normal. Sem hesitar, saiu do carro e começou a correr. O pensamento em sua família o guiava como um farol. Na casa do campo, Tommy observava o céu pela janela. Seus olhos se arregalaram. Mamãe, eu vi uma luz azul, disse, surpreso. Eu também vi, meu amor, respondeu Kate, com a voz embargada. O céu estremeceu como se estivesse sendo rasgado por dentro. Vai ficar tudo bem, disse ela, tentando manter a calma. Ok, mamãe, respondeu Tommy, embora seus olhos ainda buscassem respostas no céu. A cidade, antes pacata, agora parecia à beira do colapso. Luzes misteriosas dançavam entre as nuvens, mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. A ventania uivava, e os trovões rugiam com uma força quase sobrenatural. Sam avistou sua casa ao longe. Um alívio breve tomou, seguido por uma preocupação ainda maior. Papai! Gritou Tommy, correndo para os braços do pai. Estávamos tão preocupados, disse Kate, abraçando Sam com força. Cadê a Zoe? Perguntou ele, aflito. Está dormindo, respondeu Kate, embora sua voz traísse a inquietação. Mamãe, pai, gritou Zoe, de repente. Os dois subiram correndo até o quarto da filha. Tinha uma luz muito forte no quarto, disse a garota, ainda assustada. Uma presença luminosa e intensa invadira o quarto, despertando Zoe com um susto. Ela mal conseguia explicar o que vira, mas o medo em seus olhos era real. Lá fora, o céu continuava a escurecer, pesado como chumbo. Ainda não chovia, mas tudo indicava que o céu estava prestes a desabar com violência. Kate e Sam reconfortaram a filha, que ainda tremia. Era uma luz muito intensa, disse Zoe. Não foi um sonho, querida? Perguntou Sam, tentando racionalizar. Não, parecia real. Papai, respondeu ela, com a voz trêmula. Vai ficar tudo bem, disse Sam, embora ele mesmo não acreditasse completamente. Então, um som estrondoso e agudo ecoou de dentro da tempestade. Um grito do céu. Um rugido que parecia vir de algo vivo e colossal. Vidraças se estilhaçaram em pleno ar. O pânico tomou conta da cidade. Sam e Kate abraçaram as crianças, tentando protegê-las do que quer que estivesse por vir. O céu, enfim, desabou. Raios caíam em sequência, como chicotes de luz. A tempestade rugia sem pausa, como se o mundo estivesse sendo castigado. A ventania arrancou parte da colheita de Sam e a lançou contra a casa. Milho, folhas, galhos, até pássaros. Tudo parecia fora de lugar, como se a natureza estivesse sendo reescrita. Sam e Kate saíram para observar a tempestade, agora mais intensa do que nunca. Amor, você está vendo isso? Disse Sam,
com a voz engolida pelo vento. Os raios não param, simplesmente não param. Kate olhou para o céu, assustada. Estou vendo, murmurou. É melhor entrarmos. Está forte demais. Vamos entrar, disse Sam, puxando a esposa de volta para dentro. As vozes das crianças ecoavam da casa. Papai, mamãe. Um som profundo e ensurdecedor explodiu dentro das nuvens. Tão forte que janelas se quebraram em casas vizinhas, como se o próprio ar estivesse se despedaçando. E então, o silêncio foi quebrado. A tempestade havia apenas começado. Precisamos nos proteger. Vamos. Querida, pegue as crianças e vamos para o porão, disse Sam, com a voz carregada de urgência. Ok, vou buscá-los, respondeu Kate, já em movimento. Do lado de fora, o mundo parecia ter sido engolido por um inferno elétrico. Raios cortavam o céu com fúria crescente, e os trovões soavam cada vez mais graves, como tambores de guerra de um exército invisível. E então, finalmente, a chuva caiu, pesada, violenta, como se o céu estivesse chorando em desespero. Meu Deus, o que é isso? Murmurou Kate, ao ver a casa tremer com a força da tempestade. Sam, Kate e os filhos correram para o porão. O vento uivava como uma criatura viva, e o frio úmido da tarde que se despedia tornava tudo mais sombrio. Pai, estou com medo, disse Zoe, descendo a escada com os olhos arregalados. Rápido, crianças. Vamos, gritou Sam, esperando que todos chegassem ao térreo. Estamos indo, pai, respondeu Zoe, puxando o irmão pela mão. Vamos nos abrigar no porão, repetiu Sam, como um mantra de sobrevivência. Lá fora, o caos se intensificava. A chuva castigava o solo, os ventos arrancavam telhados e árvores, e os sons que vinham das nuvens pareciam gritos de algo que não era humano. Pessoas corriam em desespero, algumas entregando suas mentes à loucura, incapazes de compreender o que se desenrolava diante delas. Isso não vai parar, disse Sam, protegendo sua família no porão. Era como se o fim dos tempos tivesse chegado. O mundo conhecido se desfazia, e o medo tomava conta das ruas e das almas. Era o tipo de terror que não se vê, se sente. Mamãe, estou com medo, gritou Tommy, quando o estrondo colossal sacudiu a casa. Não era apenas uma tempestade. Era algo além, algo sobrenatural. A noite caiu como um véu, e mesmo do porão era possível ver luzes estranhas invadindo a casa. A energia elétrica ainda resistia, mas então, como se obedecesse um comando invisível, tudo se apagou. Um silêncio profundo e agonizante tomou conta do ambiente, como se o mundo tivesse parado de respirar. O que é isso agora? Perguntou Kate, em voz baixa. Isso é estranho, muito estranho, disse Zoe, a filha adolescente, com os olhos fixos na escuridão. Tommy abraçou a mãe com força, buscando refúgio em seu calor. Mamãe, estou com medo. A cidade estava mergulhada na escuridão. No porão, havia mantimentos, um banheiro e uma caixa de ferramentas. Sam procurou por lanternas e distribuiu uma para cada um. O silêncio era tão denso que parecia empurrá-los para fora do porão. Sam olhou para Kate. Querida, vou ver se há algo estranho na casa. Vamos com você, disse Kate, pronta para acompanhá-lo. Não, fique com as crianças, respondeu Sam, com firmeza. Pai, vamos todos juntos, disse Zoe. Sam olhou para cada um deles, sentindo o peso da responsabilidade. Então cedeu. Ok, vocês venceram. Mas fiquem atrás de mim. E atentos. Está bem? Ok, disseram as crianças em uníssono. Está bem, concordou Kate. A casa estava mergulhada em sombras. O silêncio era tão absoluto que parecia antinatural. As lanternas cortavam a escuridão como pequenas esperanças. Sam, Kate, Zoe e Tommy vasculharam cada cômodo em busca de algo, qualquer coisa, que explicasse que estavam vivendo. Mas não havia nada, nenhum sinal de presença, nenhum fenômeno, apenas o vazio. E então, quando pensaram que havia terminado, a luz voltou. Uma luz intensa, ofuscante, invadiu a casa pela janela, como se o próprio céu estivesse tentando entrar. Pai, essa luz! Gritou Zoe, enquanto desciam a escada. A tempestade retornou com força total, como se quisesse empurrá-los de volta ao porão. Sam,
Kate, Zoe e Tommy correram, descendo às pressas. Vamos! Depressa! Gritou Sam. Era pior do que antes. A casa tremia. Os trovões rugiam como se quisessem romper o chão. A terra parecia pulsar com um abalo sísmico leve, mas constante. As crianças choravam, abraçadas aos pais. Papai, mamãe, estamos com medo. Estamos aqui com vocês, disseram os pais, tentando acalmá-los. Kate abraçou os filhos com força. Vai ficar tudo bem, disse, olhando nos olhos deles. Eu espero, mamãe, disse Zoe, com a voz trêmula. Eu também, mamãe, disse Tommy, agarrado ao seu braço. Os estrondos continuavam. Os rugidos celestes pareciam vir de algo colossal. E então, a luz do lado de fora se intensificou. Um clarão invadiu a casa, cegando tudo. A luz desceu até o porão, como uma avalanche silenciosa. Sam olhou para aquilo, incrédulo. Kate abraçava as crianças. Sam os envolveu com os braços. E então, tudo foi tomado pela luz. Nada mais podia ser visto. Durou apenas um segundo. Quando a luz se dissipou, os corpos de Sam, Kate, Zoe e Tommy estavam espalhados pelo milharal. A plantação estava achatada, como se algo gigantesco tivesse pressionado o solo. O que foi isso? Disse Sam, ao despertar, sentindo o sangue escorrer de suas narinas. Meu nariz está sangrando, disse Kate, tocando o rosto. Mãe! Gritou Tommy, assustado. Mãe, o meu também está sangrando, disse Zoe, com os olhos arregalados. Mas o que foi isso? Perguntou Kate. Tem a ver com tudo aquilo, com o que aconteceu, respondeu Sam, ainda atordoado. Que bom que estamos todos bem, disse ele, com alívio. Kate reconfortou Tommy, depois levantou e abraçou Sam. Eles se beijaram, e os rostos das crianças se iluminaram com sorrisos tímidos. Então, Zoe e Tommy olharam para o céu. Partículas azuis luminosas desciam lentamente, como neve encantada. Espalhavam-se pelo ar, dançando em silêncio. Pai, mãe, olhem isso. Que lindo! Disse Zoe, fascinada. Eu peguei algumas, disse Tommy, encantado. É lindo, murmurou Kate, com os olhos refletindo o brilho das partículas. Verdade, disse Sam, sorrindo. E ali, entre o milharal dobrado e o céu ainda carregado, a família permaneceu, hipnotizada pela beleza inesperada, como se o universo tivesse lhes oferecido um presente após o terror. Por um momento, esqueceram tudo o que havia acontecido. E talvez fosse melhor assim.